Nossa exposição de hoje é uma continuidade. Nós somos uma igreja que prega a palavra de Deus de maneira expositiva e também sequencial. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 8, e deixar a sua Bíblia aberta no verso de número 9. Atos, capítulo de número 8, e nós iremos meditar a partir do verso de número 9. Mas antes, deixa eu te compartilhar o título desse sermão. O título do sermão é Deus não está à venda. Vou repetir. Deus não está à venda. No catecismo puritano, a primeira pergunta que tem é: qual é o fim principal do homem? Em outras palavras, qual é o propósito da nossa existência? E a resposta, de uma maneira bem clara, direta, é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e se deleitar nele. Esse é o propósito pelo qual nós fomos criados. E quando a gente não vive segundo esse propósito, a gente está vivendo errado. A gente está vivendo fora do nosso propósito. Mas, no entanto, todavia, tem muitas pessoas, e até mesmo escondidas no meio da igreja, que não estão vivendo segundo o propósito pelo qual foram criadas. São pessoas que não têm como fim da sua vida o Senhor, que não têm como propósito, razão de ser, de existência, de deleite, de prazer e satisfação o próprio Deus. Mas são pessoas que até mesmo usam Deus, ou pensam que são capazes de usar Deus para atingir os seus próprios propósitos. É gente que acha que Deus está à venda. É gente que acha que a gente pode barganhar com Deus, que a gente pode negociar com Deus. É gente que fica querendo usar de fato Deus como um meio para que eu possa atingir o que eu verdadeiramente desejo. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. E eu peço a sua atenção, principalmente porque é a palavra de Deus e esse é o momento mais importante da pregação. Acredite, é a palavra de Deus que está sendo lida. Olha o que diz o texto sagrado. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante. E todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade.
Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Assim é a palavra do nosso Deus, e que ela seja aplicada em nossas vidas. Amém? Irmãos, nós temos aprendido que o capítulo 8 do livro de Atos, ele inicia uma nova seção desse livro. E Lucas, pela sua inspiração, inspirado pelo Espírito de Deus, ele retrata esse momento que é um momento crucial para a igreja. Como diz o verso 1, tem-se início uma grande perseguição contra a igreja do Senhor. E é interessante que essa perseguição, que se concentra, obviamente, a igreja se resume ali a Jerusalém, e essa grande perseguição recai sobre Jerusalém, pela providência de Deus, Deus usa tudo isso, inclusive essa perseguição, para forçar a igreja e levar a igreja a cumprir todo o propósito que ele já havia determinado. Inclusive a sua ordem de eles irem e serem testemunhas por todos os lugares. Deus, como nós aprendemos no domingo passado, Ele usando até as coisas que aos nossos olhos são ruins, para nos mover e nos levar a fazer a sua vontade. Então a igreja que até então talvez estivesse acomodada, e essa palavra, ela é muito apropriada, porque era cômodo, eles estavam ali concentrados em Jerusalém, e bem acomodados em Jerusalém, ela é sacudida, ela é despertada, e como nós ouvimos a expressão no domingo passado, a igreja ela é dispersada, ela é espalhada por todo canto, primeiramente por toda a Judeia e por toda a Samaria. Então eles iam por toda parte pregando a palavra de Deus. E Filipe, agora a semelhança de Estevão, os dois eram diáconos. Filipe agora, ele começa a desempenhar um ministério, irmãos, que à luz das Escrituras nós entendemos como sendo um ministério extraordinário. Eu sei que a gente costuma chamar aquelas pessoas que estão envolvidas na evangelização de evangelistas, e não há nada de errado quanto a isso, mas aqui nós estamos falando de um ofício, um ministério especial, e é por isso que Filipe, e é por isso que Estevão, à medida em que eles vão anunciando a palavra de Deus, coisas extraordinárias vão acontecendo. Não sei se você percebeu isso, mas milagres são operados, pessoas são curadas, pessoas são libertas de demônios. E isso se dá exatamente porque esse ministério extraordinário da palavra, que é o evangelista, ele se casa, né? Ele está ali ao lado dos apóstolos e dos profetas. E Efésios fala sobre isso, desses ministérios extraordinários da palavra. Então, quando nós olhamos para as Escrituras e vemos o pontapé inicial da evangelização, nós vemos o quão importante foi o ministério dos evangelistas. Desses homens, irmãos, que foram de fato por todos os lugares, evangelizando e alcançando pessoas, cumprindo esse propósito de expansão do reino de Deus. Até o ponto que, olha o que diz o verso de número 5. Filipe foi à cidade de Samaria, anunciava a Cristo ao povo dali, as multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Tudo isso estava acontecendo. E aí Lucas, ele dá uma espécie de uma introdução para a gente desse capítulo, dessa sessão. Ele está dizendo assim, em poucas palavras para você, os feitos maravilhosos que estavam acontecendo desde então, à medida em que o reino avançava. E é nesse contexto, irmãos, que Lucas retrata a história de Simão, o mago.
Exatamente nesse contexto ele diz: e havia naquela cidade. Há um quadro muito maior, e ele vai aprofundar nas minúcias do que estava acontecendo. E pela soberania de Deus e inspiração, ele pinça uma história que aprove ao Senhor que eu e você tivéssemos conhecimento dela. Deus quer falar conosco por meio dessa história, por meio desse acontecimento. No entanto, irmãos, para que a gente não perca de vista a história maior, a gente não vai dar atenção agora à história de Simão Mago, mas a gente vai tentar contemplar o que o Espírito de Deus está fazendo no quadro maior. Por isso, o primeiro ponto do sermão é a expansão do Evangelho junto aos samaritanos. A expansão do Evangelho junto aos samaritanos. E você que é um ouvinte diligente, o verso 14 ao 17, para você anotar, e o verso 25, tá bem? Verso 14 a 17 e o verso 25. Então, não é a ordem natural do texto, mas é o que nós observamos aqui. Claramente, o que nós estamos observando é o reino avançando em Samaria. E é isso que Lucas está querendo retratar para a gente. E isso de fato é o que há de mais importante nesse momento, e que vai permear os demais capítulos. Filipe, ele evangelizava, e o verso de número 12 deixa muito claro qual era o conteúdo. Perceba aí na sua Bíblia, confira, qual era a mensagem de Filipe, no verso de número 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Esse era o conteúdo da mensagem. Era isso que ele estava anunciando. Filipe, ele estava se desgastando em pregar o reino de Deus e falar sobre uma pessoa. Mas não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa divina. E é por isso que ele usa não apenas o seu nome, mas também o seu título. Ele é Jesus Cristo, o homem-Deus. Irmãos, Filipe aqui, em outras palavras, ele está anunciando aquilo que Estevão teve a graça de ver ainda em vida. Jesus assentado, Jesus à destra de Deus Pai, Jesus reinando e governando sobre todas as coisas. O que Filipe está anunciando é isso, é a visão de Estevão, aquilo que Estevão viu com seus próprios olhos, Jesus nas regiões celestiais, como diz o texto de Efésios 1:21, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. É essa condição que Jesus está, é nesse posto, usando essa expressão, nesse posto de autoridade, de plena supremacia sobre todas as coisas. É isso que Filipe está anunciando. O reino de Deus e Jesus o Cristo. Ele está testificando, irmãos, o avanço espiritual. E curiosamente, como acompanhamento desse anúncio, você vê uma série de sinais que vêm de fato corroborar com essa mensagem, que vêm para selar e testificar a veracidade dessa mensagem. E eu lhe chamo a atenção para uma coisa que às vezes a gente não percebe. Dentre milagres que a gente olha nas Escrituras e no Antigo Testamento, e a gente vê pessoas sendo curadas no Antigo Testamento e coisas extraordinárias acontecendo, mas é curioso como é somente a partir de Jesus é que começa a libertação dos cativos. Em outras palavras, pessoas sendo libertas de possessões demoníacas. Irmãos, com a vinda de Cristo e o início do seu ministério, a gente tem a inauguração do reino de Deus, e nada pode conter, nada pode deter
o agir de Deus, o avançar do reino de Deus. E é por isso que você tem, a partir de então, irmãos, uma série de pessoas sendo libertas de demônios, antes escravizadas por Satanás, cativas de espíritos malignos. Só que isso não parou com Jesus, isso continua, e continua com os apóstolos. Tudo isso, irmãos, testificando essa mensagem, como diz o verso 7, os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos. Então essa mensagem do reino de Deus, mas não era somente uma mensagem a ser ouvida, como o pastor Ian falou no domingo passado, era algo que eles estavam vendo, e isso admirava, porque eram coisas extraordinárias. E tudo isso, irmãos, o Senhor já havia falado em Lucas 11, capítulo 20. Confira na sua Bíblia. Olha o que diz Lucas 11. É o mesmo livro, tá? Só que Atos é o segundo tomo, é a segunda parte. Lucas 11, verso 20. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. E o que estava acontecendo? Jesus estava expulsando demônios. E agora, o reino avançando, a igreja avançando, esse ministério estava dando continuidade. Samaritanos, como diz o verso 1, estavam dando atenção, eles estavam ouvindo, eles estavam crendo, sendo batizados. Verso de número 9, eles estavam ouvindo, sendo batizados. Detalhe, quando nós olhamos para esse texto, às vezes a gente não tem dimensão do seu contexto cultural, porque é uma outra realidade, né? Mas havia uma rixa muito grande entre judeus e samaritanos. Havia um embate entre eles. Uma coisa, irmãos, que perdurava por anos. E é bem interessante esse ponto, porque as pessoas estavam ouvindo, eles estavam dando créditos, e eles estavam sendo batizados por Filipe, mas Filipe era um judeu. Isso era algo totalmente miraculoso por si só, porque eles estavam se sujeitando, eles estavam abdicando. Os samaritanos, eles tinham até uma consciência de um profeta messiânico, mas eles achavam que seria algo do seu meio. Quando Jesus vai abordar a mulher samaritana no poço, ela dá a entender isso, que está essa expectativa messiânica, mas ela acreditava que era algum profeta ali do seu meio. Mas o que está sendo anunciado é que o Messias não era um samaritano, mas era um judeu, e que ele era o Cristo, e que ele era rei, e agora eles estavam se submetendo, se sujeitando a essa mensagem, e sendo batizados por Filipe, um judeu. Bom, como o texto bem diz aqui, no verso de número 12, na parte B, diz que iam sendo batizados tanto homens como mulheres. Homens e mulheres eram batizados. Aqui apenas uma nota, mas eu acredito que seja importante. Bom, ao contrário da circuncisão, o batismo, ele é uma instituição da nova aliança. E é interessante porque Lucas aqui, e aqui não sem razão, né, mas ele especifica, porque ele faz questão de mencionar homens e mulheres. Ao contrário da circuncisão, algo que era próprio da antiga aliança, você circuncidava apenas os homens, né? E isso incluía também as crianças, os bebês, os recém-nascidos. Mas é interessante que Lucas aqui ele faz especificação, ele diz assim: e eram batizados homens e mulheres que criam. Ou seja, em outras palavras, ao contrário do Antigo Testamento, nessa nova aliança inaugurada em Cristo Jesus, e nessa instituição inaugurada por Cristo Jesus, o batismo não se limitava apenas aos homens, mas incluía também as mulheres. E obviamente, ele não especifica aqui
às crianças, ou seja, não se estendia aos infantes. Não se estendia aos infantes. Mas o ponto principal aqui, a ser destacado, é que de fato, irmãos, samaritanos estavam ouvindo e sendo batizados. Eu, sinceramente, fiquei na dúvida se eu falava ou não esse exemplo, porque eu acho tão bobo e chulo, mas para que você tente entender um pouco da rinha e da rixa, seria comparado com, por exemplo, um palmeirense se sujeitando a vestir uma blusa do Corinthians, né, do Corinthians, ou o Flamengo talvez vestindo a blusa do Vasco, né? Tamanha era a rixa que havia entre eles, tamanha era a indisposição que havia entre eles, e isso é bem importante de ser especificado. Mas não só isso, não apenas foram batizados, mas o verso 14 vai dizer: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Olha o que a igreja de Jerusalém fez. Ela não estava apenas batizando por meio de Felipe, mas são destacados 2 apóstolos para que eles possam ir até lá. E aí, aquilo que eu falei há pouco, ganha um volume muito maior, porque João, irmãos, foi uma pessoa que propôs a orar para que caísse fogo do céu em cima dos samaritanos. Aonde que a gente vê isso? Em Lucas. Também em Lucas. Lucas também vai retratar isso, em que Jesus não estava sendo recebido em uma vila de samaritanos, e tanto Lucas, tanto João quanto Tiago propõem: Senhor, por que a gente não ora dos céus e pede para que caia fogo em cima deles? E o Senhor diz assim, o Senhor o repreende, obviamente, o Senhor o repreende, mas é exatamente essa situação, irmãos. Isso se encontra em Lucas capítulo 9, a gente não vai ler por conta do tempo, tá bom? Versos 51 a 56, mas olha só, João, Pedro são enviados, e eles são enviados para confirmar, para autenticar a expansão da igreja. Agora a igreja já não está mais restrita apenas aos judeus. Os primeiros samaritanos estão sendo batizados, e eles estão sendo acrescidos à igreja do Senhor. Agora o corpo de Cristo também inclui samaritanos. E o texto continua e diz no verso 15: chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Esse texto é um texto difícil, né? Pela leitura você já percebeu. Por quê? Porque nesse momento parece, e é exatamente isso, há um lapso de tempo. Eles são batizados, eles creem, mas eles ainda não têm a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, como o texto diz, ainda não havia descido sobre nenhum deles. É o que vai dizer o texto. Ou seja, tinham sido batizados nas águas, mas o Espírito Santo ainda não estava em seus corações. O que à primeira vista, irmãos, parece uma repetição de Pentecostes, porque o que acontece? Pedro e João oram, e logo em seguida eles oram para que Deus possa fazer com que o Espírito desça sobre eles, e depois eles impõem as mãos, e aí sim o Espírito Santo desce sobre a vida deles. Mas o que parece ser uma repetição, na verdade não é uma repetição de Pentecostes. E aqui, isso daqui não é uma imagem minha, né? Existe um comentarista, um teólogo, que ele vai comparar esse efeito a um lançar de uma pedra sobre a água. Ele vai dizer que o que está acontecendo em Atos 2 é como você lançasse uma pedra sobre a água. E quando você lança uma pedra sobre a água, o que acontece?
você tem uma onda que é gerada em torno daquela pedra. Mas não é só uma onda. Você tem uma onda grande e depois algumas ondas pequenas e aquilo para. Irmãos, guardadas as proporções, é isso que está acontecendo aqui. O Espírito Santo desceu sobre os judeus, estavam concentrados em Jerusalém, e para que se testificasse que o Espírito Santo não estava apenas sobre judeus, mas que a igreja também era composta de judeus, de samaritanos e também de gentios, a gente vai ver uma série de aparentes repetições de Pentecostes, mas isso se limita ao livro de Atos. Isso se limita ao livro de Atos. O primeiro, você já conhece, porque nós já trabalhamos ele, foi Atos 2, o próprio Pentecostes em si. Atos 8 agora, que é perante os samaritanos, mas não para por aí. Atos 10, a gente vai trabalhar sobre a conversão de Cornélio. E ali você tem mais uma vez uma experiência como essa, em Cornélios. E não apenas isso, mas também em Atos 19, de pessoas que em Éfeso nem sequer ouviram falar do Espírito Santo, e elas passam a receber o Espírito. Irmãos, por que é importante de falar isso? A gente está diante de um livro histórico. Atos, ele tem um gênero literário, e o seu gênero, ele é histórico, e ele está retratando esses fenômenos, esses acontecimentos, que sim, são próprios desse momento da história da igreja. Então o que você tem aqui, irmãos, são sinais da universalidade da igreja. Isso era importante para os cristãos daquele período, em saber que de fato o evangelho ele estava sim alcançando todas as pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações, e isso incluía samaritanos, gentios e todos aqueles que haveriam de crer. É por isso que você não pode perder de vista o versículo-chave de todo esse livro, que é Atos 1:8. Olha o que diz Atos 1:8. Aqueles que ainda não têm decorado. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso está sendo marcado no livro de Atos. Olha só como isso está acontecendo. Olha como isso está acontecendo. A gente precisa se recordar, irmãos, que Lucas está escrevendo para gentios. E aí, você já está em Atos 1, basta você olhar o verso 1 e o verso 2. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Então, o público original desse livro, primeiro, não sou eu e você. Nós estamos no final da cadeira, nós estamos na última cadeira, e tem gente ocupando cadeiras mais atrás, mas a gente está no final dessa fila, irmãos. Os primeiros ouvintes originais eram gentios, e eles estavam ouvindo a história da expansão do Evangelho, e eles estavam recebendo o testemunho. Não foi apenas para judeus, mas também para vocês, samaritanos. E não somente para vocês, samaritanos, mas também para vocês, pessoas de todos os povos e de todos os lugares. O Espírito Santo de Deus também desceu sobre vocês. E vocês fazem parte da igreja do Senhor. Seu propósito é expressar essa universalidade. A descida do Espírito sobre os samaritanos é a evidência da incorporação, da igualdade de todos no meio da igreja. É um sinal, irmãos, inclusive do envolvimento de todos. E é por isso que o verso 25 vai dizer: eles, porém, João e Pedro,
tendo dado seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Olha a mudança de postura. Olha como encerra aqui o parágrafo. Eles são enviados pelos apóstolos e vão lá conferir. Eles testificam, é isso mesmo. A gente vai orar para que vocês recebam o Espírito. Não é uma igreja separada, uma igreja só de samaritanos, é a mesma igreja. A gente vai orar para que o Espírito desça sobre vocês. E a postura muda, irmãos, porque a partir do momento que eles saem dali, agora não somente Filipe, agora não somente os que foram dispersos, mas até agora os apóstolos, e até mesmo João, que queria que eles queimassem vivos, agora ele sai dali evangelizando em todas as aldeias samaritanas, sobre o reino de Deus e sobre Jesus Cristo. É isso que está acontecendo aqui. Bom, por que foi importante falar tudo isso? Além de obviamente estar aqui no texto, é que quando a gente não considera, irmãos, essas particularidades, a gente passa a abraçar algumas aberrações que são próprias dos nossos tempos. Quando a gente não olha e não enxerga a progressão histórica e redentiva da narrativa, a gente passa, por exemplo, a abraçar as teses e teorias e interpretações próprias do movimento pentecostal. E aqui que está o ponto de distinção, irmãos. Qualquer pentecostal que você conversar, ele vai dizer para você: nós podemos experimentar o Pentecostes hoje, agora. Ele pode ser repetido, ele pode ser reproduzido. Só que essa não é uma leitura adequada e fiel ao texto. Porque a gente perde de vista, volto a dizer, esse momento histórico, o propósito de Lucas, a intenção de Lucas ao escrever esse texto, e até mesmo o gênero. São os pentecostais e neopentecostais, principalmente, que defendem a repetição e perpetuação de algo que o Espírito estava fazendo nesse momento aqui, inaugural. São eles que transformam esse episódio em uma norma a ser obedecida por crentes de todas as gerações e épocas. Só que se você for consultar os anais da história, você vai ver que o movimento pentecostal, ele tem pouco mais de 100 anos. Ele é uma novidade. Ele é uma novidade histórica. E quando nós olhamos para todo o restante da revelação, irmãos, nós vemos que isso não se repete depois do livro de Atos. Isso de fato se encerra em Atos 19. A partir de então, nós não vemos mais isso como uma norma a ser observada, a ser seguida. Como, por exemplo, a necessidade de um apóstolo orar e de alguém impor as mãos, porque se essa pessoa não impor as mãos, você não vai receber o Espírito. Ou, por exemplo, aquilo que se entende, irmãos, como sendo uma segunda bênção. A primeira bênção sendo a conversão, e a segunda bênção sendo o batismo no Espírito Santo. Como se houvesse a possibilidade de termos crentes não batizados com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo. E isso não existe. Olha só alguns textos bíblicos que eu vou recitar para você, e se você estiver afiado aí, Efésios 1:13. E é importante para você anotar e marcar isso. Efésios 1:13 diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, o que aconteceu? Receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Qual é a regra? Qual é a norma? A partir do momento que a gente crê, a gente é selado pelo Espírito Santo. É isso que acontece, irmãos. É isso que acontece. 1 Coríntios 12:13. Um outro texto prova. 1 Coríntios 12:13.
Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo. Olha o que o texto diz: quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dados a beber de um só Espírito. Todos nós fomos batizados nesse mesmo Espírito. Romanos 8:9. Romanos capítulo 8, verso 9. Diz assim: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Qual é a regra, irmãos? Qual é a norma? Depois desse período inicial de excepcionalidade, de inauguração, é que se alguém não tem o Espírito de Deus, nem é de Deus, irmãos. Não é um crente, não é um regenerado. E tanto é essa norma, que desde Atos 2,38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Você entendeu? Só que tem muita gente em nossos dias que marca até o encontro, o dia e a hora que vai ter o batismo do Espírito Santo. Gente que acha que pode manipular o mundo sobrenatural e dizer: quem quiser batismo com o Espírito Santo pode vir aqui na frente que eu vou orar, e vai acontecer agora. Quando eu impor minhas mãos, isso vai acontecer. Quando essa não é a norma. Você não vai ver mais depois disso, os apóstolos tendo que ir lá, todo mundo que se converter. Já pensou? Eram só 12 irmãos. Aí todo mundo, vamos lá, por todo mundo, vamos lá, que todo mundo vai receber. Irmãos, não era assim. Não era assim. Você entendeu? Bom, no primeiro ponto é a história maior. Aqui nós estamos vendo a expansão do Evangelho perante Samaria. Mas agora, nas minúcias, irmãos, se no primeiro ponto é a expansão, o segundo ponto é a resistência. E assim como havia resistência em Jerusalém, isso vai acontecer por onde quer que a igreja for. E a resistência que Lucas registra aqui é uma resistência velada, é uma resistência disfarçada, mas ainda assim é uma resistência no meio dos samaritanos. A resistência ao Evangelho junto aos samaritanos. Olha o que diz o verso de número 9 até o verso 13. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo samaritano admirado. Verso 11, davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Esse é Simão, o mágico. Uma pessoa que impressionava os outros. Uma pessoa que praticava artes mágicas. E biblicamente falando, a magia, ela é associada nas Escrituras como obras das trevas. Práticas de ocultismo, bruxaria, feitiçaria, todas essas coisas colocadas dentro de um saco é condenado desde o Antigo Testamento. Livro de Apocalipse vai dizer que as pessoas que praticam tais coisas não herdarão o reino. Ficarão de fora do reino de Deus essas pessoas. São descritas como obstáculos, mas Simão, ele se valia disso para se promover. E ele tinha o povo de Samaria na sua mão, ele era o centro das atenções. Olha o que diz aqui o verso 9, parte B. Ele deixava todo o povo de Samaria admirado e dizia ser alguém muito importante. Não é que os outros diziam, é ele mesmo, né? Dizia ser alguém muito importante, E as pessoas admiravam ele. Admiravam a tal ponto que no verso 10 diz assim, olha, ele é o poder de Deus, ele é o grande poder. Há um status, irmãos, talvez até de divindade, um prestígio, um reconhecimento.
e os samaritanos o veneravam. Esse era Simão, o mágico. Mas olha o que diz o verso de número 12. Quando, porém, e aqui é importante, porque aqui revela a intenção de Simão. Ele era o centro das atenções. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava, a respeito do reino de Deus e do nome de Cristo, Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens quanto mulheres. É nesse contexto que diz o verso 13, o próprio Simão abraçou a fé. E aqui é uma questão de tradução, porque se você for para o original, está dizendo que ele creu. Mas sinceramente a gente pode concordar, porque o contexto leva exatamente a isso. Essa fé que Simão teve, era uma fé comparada a uma coisa muito frágil. E a tradução ela expressa isso, ele apenas abraçou a fé. É aquilo que nós chamamos, irmãos, de fé meramente aparente. Uma fé meramente exterior. Uma fé, irmãos, que às vezes é até mesmo popular. Por quê? Porque se você perguntar de qualquer pessoa no Brasil, quem acredita em Deus, todo mundo vai dizer, eu acredito. Se você perguntar de qualquer pessoa, quem acredita em Jesus, a pessoa vai dizer, eu acredito. Se você perguntar de um bêbado, num bar, se embriagando, se afundando no seu pecado, ele vai dizer, eu creio em Jesus, eu já fui batizado na igreja. E eu falo até em línguas. A isso nós chamamos de fé exterior. Não é uma fé salvífica, não é uma fé verdadeira, não é uma fé interior. E é exatamente isso que nós enxergamos, irmãos, em Simão. Simão era um impostor, um enganador, um manipulador perante os samaritanos. E agora ele está dentro da igreja. Ele abraçou a fé, o texto diz, e tendo sido batizado, ele foi batizado, irmãos, acompanhava Filipe de perto, mas olha o interesse dele aqui no verso final, observando extasiado os sinais e os grandes milagres praticados. Esse era o interesse de Simão. Ele era envolvido com essas coisas, e quando ele vê a fragilidade comparado à verdade e à realidade do poder de Deus, ele diz, rapaz, eu quero isso, eu quero estar perto disso. E o que é bem absurdo, mas é real, ele foi batizado, e ele seguia de perto, ele estava acompanhando de perto, ele queria ver tudo, ele estava interessado, não em Deus, mas nos dons de Deus, naquilo que Deus poderia oferecer. Bom, o texto diz, acompanhava de perto, isso mostra o seu interesse, de fato, aquilo que lhe interessava. Isso tanto é verdade, irmãos, que isso se revela mais adiante quando os apóstolos estendem as mãos e as pessoas recebem o Espírito. Olha o que ele diz no verso 18. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Percebe como se revelou o interesse? A gente está lendo em sequência, porque a gente está olhando em blocos, organizados os fatos. Mas você tem Simão, você tem Filipe, você chega os apóstolos, eles veem tudo aquilo acontecendo, eles dizem, eu quero comprar esse dom, eu quero ter isso. E ele oferece dinheiro, irmãos, ele oferece dinheiro. Meus irmãos, é triste isso, porque pessoas que são possuídas de ambição, às vezes elas são cegas, elas estão tão cegas que elas nem têm pudor naquilo que elas fazem, naquilo que elas falam. Pessoas que são tomadas de vaidade, que têm ânsia por poder, controle, que desejam ter influência, irmãos, elas são pessoas que são dispostas a tudo, até mesmo barganhar com Deus.
até mesmo comprar coisas espirituais. São pessoas que são inconscientes da profundidade de sua podridão, da podridão dos seus corações. São pessoas que se tornam tão obsessivas por aquilo que elas desejam, que de fato, irmãos, estão dispostas a atrair pessoas, a serem infiéis, a corromper, estão dispostas a mentir, estão dispostas a se vender, a se camuflar, estão dispostas até a fingir. Eu vou abdicar por um tempo desse desejo que eu tenho, porque eu sei que lá na frente eu vou ter o que eu quero. São pessoas assim, que no fundo estão em buscas de controle, em busca de suas ambições, e se possível fosse, até comprariam o Senhor. Na antiguidade, e eu não sei se você sabia disso, mas esse episódio foi tão marcante para a igreja, que esse pecado foi denominado como simonia. Você já tinha ouvido falar essa expressão? Simonia. O que é simonia? É a pessoa que quer comprar cargos na igreja. É um seguidor de Simão, o mago. São pessoas que querem comprar influência na igreja. É gente que quer barganhar com coisas espirituais. E na igreja medieval, no período medieval, o catolicismo romano, irmãos, era tomado de simonia. Eu não sei se você sabe, mas isso é história. Na Idade Média, você comprava o título de bispo. Você comprava o título de abade, porque isso você tinha influência política, financeira, social, econômica e espiritual sobre a vida das pessoas. Só que isso, irmãos, não se resumiu apenas à antiguidade. Esse ato de comprar, essa busca de vender bens espirituais, bênçãos, sacramentos, coisas consideradas sagradas, está presente em nossos dias, inclusive em igrejas protestantes, que pela história protestavam isso no catolicismo, e agora nós aqui estamos protestando os protestantes. Porque o que mais tem é a igreja evangélica comercializando o sagrado. Comercializando o sagrado. Irmãos, a gente vive numa bolha, tá? Você vive numa bolha. E a rede social, ela faz com que essa bolha fique ainda mais fechada. Mas se você sair um pouquinho da sua bolha, você vai ver o quão essa cidade é carente da verdade e do evangelho. E o quão as pessoas estão tão distantes da verdade. É gente vendendo, irmãos, desde a caneta, para você assinar o seu contrato, que Deus vai te dar, e você vai comprar a caneta. É gente comercializando tudo. É gente pensando que por meio dos seus dízimos ele vai comprar. E essa é a intenção. A pessoa não dá por liberalidade, ela dá com uma intenção de ter influência na igreja. Você entendeu? Na tentativa de comprar influência, de comprar poder, de manipular o espiritual, de controlar o religioso. Igrejas e mais igrejas, irmãos, estão tomadas disso, inclusive denominações históricas, tomadas de politicagem, de manipulação, de venda do sagrado, de profanação, a tal ponto que muitas das igrejas e denominações se tornaram verdadeiros balcões de negócios, interesses, pontos de barganha. Pessoas assim, igrejas assim, pastores assim, acreditam que pode manipular Deus, tal como Simão. Acham que o dom de Deus está à venda, a graça de Deus está à venda, que podem controlar o sobrenatural, quando o texto deixa bem claro, irmãos,
que os apóstolos, eles oraram ao Senhor: Senhor, concede a eles o teu Espírito. Tudo parte de uma oração. Os apóstolos, irmãos, são apenas instrumentos do que Deus está fazendo naquele momento. Mas em nossos dias tem gente que, como já dito, marca o horário do avivamento. Vai ter avivamento no dia tal, na hora tal. Vem receber a tua bênção. Mas aí você precisa participar. Você precisa participar. São pessoas que vendem a cura, que vendem a libertação e que acham que pode vender o Espírito do Senhor. Quem era Simão, meus irmãos? Ao olhar para esse texto a essa altura, Simão era um membro assíduo da igreja, frequentava todos os cultos, estava nas primeiras cadeiras vendo tudo que Filipe falava e fazia. Ele era batizado e estava interessado em ministérios. Eu quero servir a Deus e quero servir a igreja. Todo mundo que eu tocar, eu quero que receba o Espírito. Lindo, virtuoso, né? Quem era Simão, irmãos? Sabe quem era Simão? Era um lobo travestido de ovelha. Era alguém querendo poder e influência. Era alguém querendo promover-se. Era alguém querendo dinheiro. Era alguém querendo status. Era alguém querendo poder. Será que você é um Simão? Será que você é um Simão? Olha o que Paulo nos alerta em 2 Coríntios 11:13. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os próprios ministros, seus próprios ministros, se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Olha só o que Paulo está dizendo. Vai aparecer no nosso meio ministros de Satanás, que tal como Satanás se disfarça de luz, eles estarão no nosso meio para fazer o mal. É o que Paulo alerta a igreja em Corinto. Atos capítulo 20, verso 28, Paulo fala para os presbíteros da igreja em Éfeso: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, não é uma possibilidade, irmãos, é uma certeza, vai acontecer. Paulo diz: eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Esses homens têm algumas características bem peculiares. São pessoas ambiciosas em busca de poder, domínio, autoridade, dinheiro, influência. É gente que está buscando colocar debaixo das suas asas pessoas sobre si, querendo exercer domínio e influência sobre as pessoas. É gente atrás de dinheiro e fazendo as coisas movidas por dinheiro. E Paulo em Atos vai dizer assim: vocês sabem muito bem que eu não cobrei nada de vocês. E esse era o testemunho do apóstolo Paulo. Ele não fez nada por dinheiro, nem por ouro e nem por prata. Mas a resposta de Pedro é boa, viu? Olha o verso 20. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. No português atualizado, e aqui eu vou ficar com a linguagem de hoje, sabe o que Pedro está dizendo? Que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. É duro, mas é o que Pedro está dizendo. Pedro se volta para ele, homem, e diz assim: vai para o inferno, você e o seu dinheiro. Vai para o inferno, você e o seu dinheiro.
É gente que está na igreja, irmãos, que está desfrutando de bênçãos por estar entre nós, mas não é um verdadeiro crente nascido de novo. Você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Você e as suas ambições, e tudo aquilo que você possui, vai ser destruído no inferno. Pedro o exclui completamente da comunidade cristã. Aqui não é um registro canônico, tá? Mas a tradição, os pais da igreja vão dizer que Simão se tornou um grande herege e opositor da igreja. Então não pense que ele se converteu não, tá? Porque tudo indica que de fato ele nunca foi um crente. Ele nunca foi um crente. Ele era uma pessoa, como diz o texto aqui, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus, verso 21, não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Em outras palavras, ele era completamente desqualificado para receber o Espírito, quiçá exercer o ministério do Senhor. Você não tem qualificação nenhuma, meu querido, seu coração não é reto. Seus interesses são outros, são dúbios, são confusos. Você tem mente dividida, coração dividido. Seu propósito não é Deus e a sua glória. Seu propósito é você. É você, é o seu reino pessoal, a sua vontade. É como se Pedro olhasse para o âmago do seu coração e discernindo espiritualmente, olhasse para Simão e dissesse assim: Simão, você não serve a Deus. E você não serve para servir a Deus. Porque você serve a si mesmo. Você serve a si mesmo. E por servir a si mesmo, você não serve para servir a Deus. Um coração desprovido de verdadeira fé e arrependimento. E é por isso que Pedro aponta o caminho da salvação no verso 22. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Pedro expõe o coração dele. Ele expôs, né? Está ali impondo as mãos, de repente oferece dinheiro. Eu queria esse dom. Vocês me vendem? Aí Pedro escancara. Um coração cheio de inveja e preso em maldade. A alma dele estava envenenada e aprisionada. Ele não havia nascido de novo. Uma inveja amarga como fel e totalmente enlaçado pela perversidade. O que Pedro diz? Arrependa-se e ore a Deus. Arrependa-se e ore ao Senhor. Ore a Deus. Você já orou por você? Para os católicos, Pedro é o primeiro Papa. Para os católicos, o clero perdoa pecados. Mas Pedro diz assim: vai te confessar para Deus. Vai orar, você vai orar a Deus e peça perdão a Deus. Talvez Deus lhe perdoe, se você se arrepender. Uma pessoa cheia de inveja, cheia de perversidade, cheia de pecado. Mas olha o que diz o verso 24. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Olha como ele responde. Ele ouve o apelo de Pedro? O que você acha? Não. Ele não vai a Deus em oração. Ele pede para Pedro: orem por mim, por favor. Tem gente que faz isso, irmãos. Tem gente que pede assim: pastor, ora. Irmão, vá orar você. Você não é crente? Vá orar você. Ore por você mesmo. Mas qual é o ponto aqui, irmãos? De fato, qual é o ponto?
Olha a preocupação dele, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Irmãos, você já ouviu essa expressão atrição? Atrição. Atrição, irmãos, é um pesar, uma tristeza que a pessoa sente por medo do que pode lhe acontecer. Uma pessoa que age assim, ela tem atrição, ela tem medo do que pode lhe acontecer. É aquilo que a gente chama de arrependimento imperfeito, superficial. Ele está preocupado com o inferno, ele tem medo do inferno, ele tem medo do castigo, ele tem medo das consequências do pecado dele. Aí ele diz: eu estou arrependido, mas o que ele está tendo é atrição. Para o catolicismo romano, atrição é um arrependimento legítimo, mas para os reformados, atrição não é um arrependimento legítimo. Arrependimento legítimo, irmãos, legítimo é contrição. E o que é contrição? Contrição é tristeza profunda e genuína por causa dos pecados. Pergunta sincera: você tem atrição ou você tem contrição? Quando algo lhe acontece, quando você cai em pecado, você está preocupado com as consequências do pecado, com o que pode lhe acontecer de ruim, ou você está triste porque você ofendeu a Deus e a santidade de Deus? Ou você está triste porque você ofendeu o santo, o justo, o amado da nossa alma, aquele que se entregou por nós? A sua tristeza é uma autopreservação ou é uma tristeza de amor ao Senhor? Irmãos, até nesse último momento, Simão está preocupado somente consigo. É ele se fazendo grande, eu quero ser grande, eu quero este poder, eu quero impor as mãos, e agora eu não quero que isso aconteça comigo. É sempre eu. Diferente de Davi, que é um exemplo de uma pessoa com um coração contrito e quebrantado. Salmo 51. Davi peca gravemente contra o Senhor, mas ele se arrepende profundamente, e ele diz: só ouça, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Chamo a sua atenção para essa parte. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu espero que você não seja um Simão no meio dessa igreja. Uma pessoa que só tem atrição, mas que não tem verdadeiro arrependimento. Uma pessoa que não confessa os seus pecados, que não abandona os seus pecados. Eu espero que você seja de fato um crente em Cristo Jesus, batizado pelo Espírito Santo, tendo a capacidade de confessar, de reconhecer os seus pecados, uma pessoa que teme a Deus, e que está comprometido com a glória do Senhor, e não com a glória do seu próprio nome, com a sua imagem. Que Deus nos livre, irmãos, que Deus livre essa igreja de homens e mulheres assim. Que Deus retire do meio desse rebanho e conduza ao inferno todos aqueles que estão em busca tão somente dos seus próprios deleites e vontades.
Que o Senhor, por sua graça e misericórdia, nos dê sabedoria e discernimento, irmãos, para reconhecer no meio do rebanho os lobos, aqueles que querem desempenhar influência, liderança no meio da igreja, que almejam o ministério, não pela glória de Cristo, mas buscando fazer discípulos de si mesmo, promovendo o seu próprio nome. Que Deus nos livre disso, em nome de Jesus. E eu quero terminar convidando você com a conclusão de Pedro. Portanto, arrependa-se desse mal. Talvez o Senhor te perdoe do intento do seu coração. Eu não sei o que o seu coração esconde, mas uma coisa eu posso lhe dizer: confesse ao Senhor, Ele pode te perdoar de todos os seus pecados. A você que não crê em Jesus, arrepende-te nessa noite e crê em Jesus. A graça, a salvação para aqueles que se arrependem dos seus pecados. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Amém.